Bom, como eu terminei a aula passada, eu falei que a cura da atopia não está na mão dos dermatologistas, e sim está na mão dos criadores. Qual é a questão? A atopia é um problema crônico. O animal que tem o problema, que nasceu com o problema, nunca vai se curar. A única forma de curar a atopia é diminuir a incidência e a gravidade disso nos cães. E isso a gente só consegue através da seleção dos acasalamentos e seleção dos padreadores, matrizes e dos acasalamentos. E somente criadores conscientes vão fazer isso daí. Agora, se vão me perguntar quanto vai gastar? Nada. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso de forma gratuita. A primeira coisa que vocês têm que entender é genético. A atopia é genética. Não é alergia. A atopia é muito mais do que isso. E vocês vão entender o que é. Aí eu sempre escuto assim: ai, mas eu não tenho, meu cachorro não tem, nunca tive filhote. Poxa, eu já escutei isso de criador que eu conheço, os cachorros que eu sei que o cachorro tem. Eu mesmo já falei: olha, esse cachorro seu tem atopia. Né? Então, não é assim. Existem animais que têm sinais bem leves, existem animais que têm sinais bem graves. Você precisa aprender a reconhecer, classificar esses animais e estudar os acasalamentos para diminuir tanto a incidência quanto a gravidade do problema. Eu não estou falando para tirar todo mundo de reprodução. Eu estou falando para fazer uma seleção de matrizes, padreadores e de acasalamentos. Sim, existem casos que devem ser retirados de reprodução. A Bessie e o Michê foram uns, eu tive que tirar para não ter mais dor de cabeça, certo? Foi aí que eu comecei a seleção de atopia no meu plantel. Hoje, graças a Deus, a Blue é uma fêmea que eu tenho, aí, filha da minha linhagem. Ela pode ter todos os defeitos de padrão do mundo, mas problema de pele essa cachorra nunca teve. A pele dela é fantástica. Então, assim, uma coisa, graças a Deus, eu consegui, que foi o controle da atopia, que foi um problema muito sério que eu enfrentei na minha criação. Então, eu vou ensinar vocês como fazer esse controle, tá? Então, assim, tenham em mente, é genético. A dermatite atópica é uma disfunção imunológica, tá? Que leva esses animais a problemas como hipersensibilidade, alergias, infecções fúngicas. Não é normal o animal não ter a imunidade da pele para combater isso daí, né? Os animais atópicos estão predispostos a desenvolverem reações alérgicas mediadas por IgE, sim, e respondem a diversos alérgenos ambientais. Então não é normal um cachorro ter alergia a frango. Não pode ser assim. O cachorro não foi feito para isso, tá? Não há dúvida que fatores genéticos estão envolvidos e a sensibilidade é transmitida pela prole. Quais são as raças onde a gente mais vê, com mais frequência a gente vê o problema? Staffordshire, Boston, Boxer, Bull Terrier, Cavalier, Dálmata, Bulldog inglês, Bulldog francês, Fox Terrier, Pastor alemão, Golden, Jack Russell, Labrador, Lhasa, Pug, Schnauzer, Scotch, Setter, Shar-Pei, Shih Tzu, West Terrier. Ai, Mariana, a American Bully não tá aqui. A American Bully, a maior parte das vezes, não é nem registrada em entidade de sinofilia. Muito menos em estatística de trabalho, gente. Só que o que a gente acompanha em American Bully é uma incidência muito pior do que eu acompanhei a vida inteira em Bulldog francês. Hoje a atopia no American Bully é a pior raça que eu falo para atopia, é a raça American Bully ou Exotic Bully. Tem que ser cuidado. Não pode ser deixado de lado, tá? Bom, como que você vai fazer isso? Testes e diagnóstico correto. Por um tempo, eu disponibilizei o manual de instrução da raça Bulldog francês, onde tem lá o controle de atopia. Para quem assistir todos esses vídeos, no final, eu vou deixar uma palavra-chave, vai entrar em contato comigo, eu vou mandar em PDF de graça o manual do Bulldog francês também, tá? Mas vai ter que assistir todas as aulas e na última aula eu vou falar uma palavrinha-chave e a pessoa vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp e vai falar essa palavrinha. E aí vai ganhar o manual de instrução do Bulldog francês. Lá ensina todo o protocolo de controle da atopia, identificação e tudo mais. A identificação do cão atópico, principalmente esses de forma leve, como o que eu citei do Michê, é muito difícil e interfere muito na saúde dos cães dessa raça futuramente. Então, isso está totalmente na mão dos criadores, em diminuir a incidência e a gravidade do problema nesses filhotes. Sim, vão ter alguns animais que vão ser retirados de reprodução, mas a gente tem que pensar no quê? Saúde dos cães de raça que a gente cria. Não só porque é filho do fulano ou é lindo, maravilhoso, perfeito, campeão. O primeiro ponto sempre é saúde. Problemas de saúde que interferem em qualidade de vida. E a atopia está gritando em algumas raças, né? Então, essa é a única esperança que a gente tem de diminuir a incidência desse problema. Mas e aí? A hora da verdade. Será que meu cão tem atopia ou não? É bem simples. Você vai responder um questionário. Você vai olhar o seu cão e vai avaliar algumas coisas, tá? Por exemplo, ele se coça? Ah, ele se coça, tá? Qual a idade dele que você notou que ele começou a se coçar? É menor ou maior do que 3 anos?
Essa coceira melhora com o uso de algumas medicações como corticoides? Você já fez o uso de alguma dessas medicações? Se não fez, deixa sem responder. Ele tem infecções crônicas, por exemplo, infecção de pele, fungo recorrente, problema de pele, dermatites recorrentes. Ele lambe as patas. Ele tem otite, dor de ouvido, que vai e volta. A margem da orelha tem falta de pelo, em volta dos olhos, você vê que tem como se fosse assim, o pelo rarefeito, falta um pouquinho de pelo. Você já notou se mudando a alimentação melhora ou piora? E quando ele toma banho, melhora ou piora? Quando ele tem pulga, carrapato, piora muito? Você faz como que é o controle de pulga desses animais? Já teve dermatites, lesões? O que aconteceu, né? Ele coça a região do pescoço e ouvido? Ele tem crise de coceira frequente e recorrente? A pele do cotovelo é normal ou não? A pele do rosto é normal ou não? E a pele nas patas traseiras é anormal ou não? Simplesmente você vai responder esse questionário de cada animal que você tem no seu plantel. Difícil? Bom, aí, além disso, você vai anotar intensidade e frequência do prurido, naquela escalinha que eu coloquei acima. Se tem outras condições de pele, então, cachorro tem fungo direto, tem dermatite de dobra, né? Ou então, animais que têm refluxo, alterações gastrointestinais. Sabe aquele cachorro que vive com giardia recorrente? Que é outro tema que eu quero fazer vídeo com vocês. Aquela diarreia, aquele cocô com muco, às vezes um pouquinho de sangue. Sabe aquele cocô com cara de giardia? Pois é, esse cocô também tem cara de hipersensibilidade alimentar. Então, sabe aquele animal que vira e mexe tem essa alteração? Anota aqui. Tem aquela cera preta no ouvido, que é característico por malacésia? Já teve síndrome do intestino irritável? Mudou a alimentação? Dá diarreia. Como que é a distribuição dessas lesões? Né? Onde são os locais onde tem mais coceira, onde tem mais lesão? Tá? E, novamente, a idade. Normalmente, a atopia só apresenta sinais depois dos 3 anos. Então, por isso que muitas vezes é importante o acompanhamento, tanto dos filhotes que esses animais produzem, né? Porque a gente sabe que os criadores começam a reproduzir esses animais de forma muito mais precoce que isso aí. E animais antes de 3 anos, normalmente não têm sintomas de atopia. Eles só vão apresentar os sintomas após os 3 anos. Então é muito importante você ir acompanhando. Esse filhote desse macho aqui teve vários problemas. Teve fungo, teve vários problemas de pele na infância. Teve sarna demodécica. Mas sarna demodécica é genético? Não. Mas lembrando, a sarna demodécica é um ácaro que vive na flora bacteriana da pele de 90% dos cães. O que faz um animal desenvolver a demoticose ou não? Imunidade da pele. Em animais atópicos é muito comum crises recorrentes de sarna demodécica. Então, aí o que é genético não é a sarna demodécica, e sim a atopia, tá? Então, tem que anotar e tem que ficar de olho, né? Se os sinais começaram muito precoces, antes dos 3 anos, são casos graves, difíceis de manter em reprodução. Lá nos manuais de instrução também, tanto do Bulldog francês quanto do American Bully, a gente tem algumas outras avaliações que são importantes para a seleção de acasalamentos. Então, por exemplo, a questão da prega, essas rugas que a gente tem na face. Isso daí é muito comum dar a dermatite de pregas, né? Essas lesões, fungos. Então, é muito importante a gente fazer o controle disso no plantel para diminuir a incidência desses problemas de pele nessa região. Então, você vai avaliar, vai classificar em verde, amarelo ou vermelho esses animais, de acordo com as imagens que você vê ali. Bem facinho. Olha seu cachorro e olha as imagens da apostila. Por exemplo, você classificou um cachorro seu como amarelo. Então, ele tem sinais de dermatite, lacrimejamento, mas não tem vermelhidão, ferida, nada, tá? Como que você vai procurar uma fêmea que tem uma prega nasal discreta? Você não vai cruzar um macho que está aqui no amarelo com uma fêmea que está aqui no vermelho. Entenderam como é simples a seleção de acasalamento? É bobeira. É só você ir lá, quando eu falo que é brincadeira de criança, é brincadeira de criança. Verde, vermelho e amarelo. Então, se tem um animal no vermelho, vamos procurar uma fêmea no verde, por favor? É só isso. A parte oftálmica, lembra que eu comentei que também é muito afetada? A gente também tem uma avaliação, ela faz mais parte da síndrome oftalmológica dos braquicefálicos, mas ela também pode ser usada para essa questão de atopia, tá? Principalmente a questão da dobra nasal, o olho seco, né? A pigmentação da córnea e as úlceras de córnea. E a mesma coisa, por exemplo, vamos ver aqui, avaliação do olho seco. Você vai no seu veterinário, ele vai fazer o teste de shimmer, onde ele vai ver a produção de lágrima desse animal. Você tem um animal que está lá em 9 a 12 milímetros em 1 minuto. Você vai procurar uma fêmea que vá de 3 a 25.
Quanto você vai pagar isso no veterinário? Eu cobro o valor da minha consulta, R$ 120. E eu incluo o teste de Schimmer na consulta, principalmente animais braquicefálicos. Você vai pagar uma consulta. Ah, mas meu veterinário vai cobrar mais. Tá, conversa com o seu veterinário, procura outro veterinário, né? É só um testezinho bem simples, é um papelzinho que coloca no olho. Você vai ter uma noção da produção de lágrima desse animal. É bom refazer pelo menos a cada 2 anos. Tá? Isso vai ajudar muito na seleção de animais que têm olho seco e esses problemas oftálmicos que levam à cegueira precoce, tá? Que são comuns também em animais com atopia. Bom, e aí? Como que você vai fazer esse estudo genético no seu plantel, depois que você viu quem tem, quem não tem e a gravidade? Bom, nesses testes aqui, o ideal é que o animal tenha 5 pontos ou menos, tá? Então, você vai anotar sim ou não, ele tem que ter 5 a 9 pontos. Tá? De 5 a 9 pontos, a gente mantém reprodução e seleciona acasalamentos. Menos de 5 pontos, perfeito. Mais de 9 pontos, o ideal é tirar de reprodução. Tá? São 16 avaliações. Então, até 5, perfeito. De 5 a 9, estudar bem os acasalamentos e contrapondo o que um tem e o que o precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho um animal que tem otite recorrente. Eu não vou procurar uma fêmea que também tem otite recorrente, né? Então, sempre procurar sinais que um tem e o outro não tem. Tá? Então, de 5 a 9, estuda bem os acasalamentos e avalia os filhos que esses animais vão ter. Se vai ser frequente, os problemas que vão ter. Vai acompanhando, quando vende e tudo mais. É nosso papel como criador, gente. E aí? Então, quando o pai tem atopia, por mais que sejam sinais bem discretos, 60% dos seus descendentes vão ter os mesmos sinais. E a maior parte terá uma clínica muito mais grave do que o padreador. Então, lembra lá do caso do meu Michê, que só arrastava o bumbum na parede? 60% dos filhos dele tendiam a ter um problema muito maior do que o dele. E era o que acontecia. Vocês estão entendendo a gravidade da situação, o importante do controle? Quando 2 animais não afetados são criados, então eu tenho 2 animais que não têm problema nenhum de atopia, a incidência é reduzida para 10%. E a gravidade desses 10% que tem o problema também é muito reduzida. Ah, mas então eu só posso cruzar animais que não são afetados de jeito nenhum? Não. Primeira coisa, animais que fizeram mais de 9 pontos lá na tabela anterior não devem reproduzir, infelizmente. Animais de 5 a 9 pontos só devem reproduzir com animais que fizeram menos de 5 pontos. Então, vai lá, tem um macho lá que tem 7 pontos, eu vou procurar uma fêmea que tenha 5 pontos ou menos. Tá? E esses animais, esse animal que tem 5 a 9 pontos, acompanhar muito a prole dele. Então, avaliar os filhotes, o crescimento, se tiver um problema de pele, ir conversando, não precisa falar para o novo tutor, mas converse com o novo tutor, dá orientações do manejo, que vai ter que ser feito, como eu vou falar nas próximas aulas, né? E acompanha. O tutor relatou, olha, meu cachorro está se coçando, estou levando no veterinário dermatologista, anota, filho do padreador tal tem atopia. É muito importante, porque aí você sabe, primeiro, se aquele casal teve filhos com atopia, você não vai mais repetir aquela cruza, de jeito nenhum. Você vai observar os filhos daquele pai e daquela mãe com animais de linhagens diferentes. Também não adianta não repetir a cruz e cruzar com a irmã entenderam? Não dá, tá? Então, cruza com animais de linhagem diferente e continua acompanhando. Aquele macho voltou a apresentar casos graves de atopia. Tiro de reprodução. Outra coisa extremamente importante. Animais que, mesmo que tenham sinais discretos de atopia, nunca realizar cruzamentos consanguíneos, inbreeding ou line breeding. É só pioramento genético, vai piorar cada vez mais. Pelo menos 5 gerações sem consanguinidade nenhuma. Se fez de 5 a 9 pontos, esquece consanguinidade nesses animais. Esquece inbreeding, esquece line breeding, certo? Tenho orgulho de falar, faço controle de atopia, e não que tem 8 vezes o filho do mesmo padreador no pedigree. Pela misericórdia de Deus, os criadores de American Bunny. Tá? Então, assim, ó, o controle é bem simples. Novamente, nos manuais de instrução, tem tanto do American Bully quanto do Bulldog francês, tem lá, então, ó, atopia, você vai colocar os pontos, né? O animal tem problema de pele recorrente? Sim ou não? Tem caso de atopia na árvore genealógica? Você sabe se o pai, ou a mãe, ou a avó tem atopia? Irmãos? Ele teve filhos com atopia? Quantos? Ele tem alergia alimentar ou problemas gastrointestinais? Né? E na árvore genealógica? Tá? Ele teve filhos com problema gastrointestinal? Você vai anotar na ficha de cada animal seu. Vai acompanhando, tá? Quando você for estudar os acasalamentos, você vai acompanhando item por item, tá? Então, você tem uma fêmea que tem problema gastrointestinal, você vai ver um macho que não tenha problema gastrointestinal.
E assim você vai fazendo a pontuação e a classificação e consegue reduzir tanto a gravidade quanto a incidência desses problemas. Certo? Simples. É simples. Tudo isso está nos manuais de instrução. As aulas vão ficar salvas tanto no YouTube quanto no Instagram, para vocês irem acompanhando os slides, tudo certinho. E na última aula, quem falar a palavra-chave e entrar no WhatsApp, eu vou dar de presente um manual de instrução do Bulldog francês que tem todo esse controle. Certo? Então, não percam, a próxima aula é sobre o tratamento dos animais que têm o problema de atopia. Não esqueçam, atopia é genético. Cuidem, a cura está na mão de vocês, criadores.